Hoje eu pensei em pensarmos juntos, eu pensei em pensarmos sobre algo que eu tenho colocado diante de Deus, que é o grande desafio diante dessa situação que nós estamos passando, o desafio de permanecer firme, permanecer inabalável. Essa semana eu até publiquei um vídeo no nosso Instagram e semana passada um texto rápido justamente falando sobre isso, sobre como é que nós vamos estar depois que tudo isso passar. E a verdade é que a proposta de Deus é que nós suportemos tudo isso e depois disso permanecer inabaláveis, não é? Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Mas à luz da palavra de Deus, eu penso que o desafio é ainda um pouco profundo, porque a identidade cristã tem se colocado à prova. E eu me explico. Antes de entrarmos no texto, eu quero fazer um rápido introito sobre isso, porque isso precisa ficar bem claro. Nós temos construído durante muito tempo uma identidade cristã à luz da palavra, e assim deve ser. O livro de regra, de prática, de fé, nossa bússola, não contém a palavra de Deus apenas, mas é a palavra de Deus. Nós somos, em essência, fundamentalistas, e tudo isso é a mais pura verdade. Mas eu tenho temido que, por alguma razão ativista, nós tenhamos construído uma identidade cristã atrelada, adjudicada apenas à prática do evangelicalismo. O que é isso? É aquele crente que, se ele não vai à igreja, ele fica fraquinho. É aquele crente, eu vi uma vez, quando dava aula na universidade em Pernambuco, eu fui participar de um trabalho no interior e tinha uma frase bem grande assim: um domingo sem missa é uma semana sem Deus. E eu achei aquilo tão interessante. Numa outra ocasião, visitei uma igreja e o pastor daquela igreja adaptou a realidade e ele dizia: um domingo sem culto é uma semana sem Deus. Eu fiquei muito preocupado com isso, porque na verdade a nossa identidade ela não está adjudicada, presa, averbada e constituída na prática da ida à igreja, embora tudo isso seja importante, não é? O apóstolo Paulo nos ensina a importância de congregar. Isso é essencial, mas a não estada no templo, no encontro com os irmãos, não tipifica uma vida de santidade com uma identidade cristã sadia. Absolutamente, absolutamente. A verdade é que há outros ingredientes. E eu falo isso porque estamos vivendo um momento em que há muitos fracos e doentes, não é? Na fé. A identidade se fragilizou porque não está indo à igreja, não está indo ao culto, não está, como se diz, não está participando do culto, não está assistindo do culto, né? Não, na verdade, nós veremos que a identidade cristã ela é balizada em uma estrutura de comunhão com Deus que é horizontalizada pela vida em comunidade. E esse momento sui generis que estamos passando, eu confesso, eu tenho 44 anos de idade, nunca imaginei que fosse passar por episódios como este. É um fato social geral, exterior e coercitivo a mim, é uma surpresa para mim. Eu nunca imaginei, mas irmãos, eu quero dizer que nós estamos recebendo o privilégio de identificar que tipo de identidade de cristianismo nós temos. Porque não é ir à igreja, é ser igreja onde quer que estejamos. Muito bem, ditas estas coisas, eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus para fazer uma leitura comigo lá em Colossenses, no capítulo 1. Então,
o livro de Colossenses, a carta de Colossenses, a carta de Paulo aos irmãos que estavam em Colossos. No capítulo 1, verso 3 em diante. Olha só, entrou mais alguém aí. Lucena é molha do coração, minha sogra querida. Isso, tá ali, que maravilha. A Mariane tá usando o celular de molha. Mariana é a sobrinha. Muito bem, Helenzinha, entrou ali. Ah, que bom, Deus te abençoe, Helenzinha. E sua princesa Pérola. Que bom, que bom, que bom. E a princesinha tá assistindo com Vovely aí. Tá, maravilha. Então, Colossenses capítulo 1, eu quero que você faça essa leitura comigo aí onde você está. E deixe a sua Bíblia aberta, porque minha intenção é fazer uma exposição da palavra e de a gente poder pensar junto sobre essa identidade cristã. Uma identidade cristã posta à prova, tá bom? Diz assim o texto: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo frutos e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isto vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da verdade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Esta é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus. Que palavra linda, que palavra linda. Minha querida Dina acabou de entrar, seja muito bem-vinda, querida. Você e meu amado Gil, Deus os abençoe. Muito bom tê-los aqui conosco. Irmãos, esse livro, esta carta, ela foi escrita num momento muito especial para o apóstolo Paulo, porque ele estava, muito possivelmente, os historiadores dizem que ele estava preso em Roma. E Paulo não conhecia os irmãos de Colossos. Paulo não tinha nenhuma ligação direta com eles, nunca tinha ido até lá. Mas Paulo ouve falar da fé desses irmãos através de Epáfras, que era um irmão que já tinha sido fruto de uma dessas viagens do Paulo. E o Paulo, ele escuta esse relato acerca dos irmãos e ele escreve uma carta, não apenas para Colossos, mas ele escreve uma carta para Colossos, e escreve para Filemon, escreve para Efésios, e inclusive a carta de Colossos, a carta de Colossenses, a carta que foi escrita para os irmãos que estavam em Colossos, portanto Colossenses, e a carta dos irmãos em Éfeso, a carta chamada dos Efésios. Essas duas cartas, elas são consideradas muito gêmeas, muito próximas, porque foi escrita, dizem os historiadores, muito possivelmente no mesmo período. Então, Paulo escreve aos irmãos que estavam em Colossos e os irmãos estavam em Éfeso. E veja que coisa interessante, a carta aos Efésios vai tratar sobre
a estrutura da igreja como um corpo. E a mensagem é importante, é tratar sobre a igreja como um corpo de Cristo, um organismo vivo, com uma organicidade viva, com uma atividade própria, e que, como disse agora há pouco, que culmina lá no capítulo 6, falando sobre a importância de se fortalecer-se, de fortalecer-se no Senhor, na força de seu poder, tomar as armaduras para poder suportar num dia mau, por exemplo, como esse que estamos vivendo. E depois de tudo isso, permanecer inabaláveis como um corpo de Cristo. E qual a similitude com Colossos, com os irmãos, os colossenses? É que, se lá em Éfeso Paulo falava de uma igreja como um corpo, aqui em Colossenses ele fala da igreja como dependente de uma cabeça, um corpo que tinha uma cabeça, e a cabeça é Cristo. E por que Paulo escreve sobre isso para os irmãos lá, os colossenses? Porque a igreja de Colossenses, primeiro, era uma igreja, repito, sui generis, era muito diferente, tão diferente quanto as coisas que estamos passando. É uma similitude e tremenda, porque os irmãos, primeiro, eles tinham vivido um momento de glória muito grande, mas a cidade já não era mais essa coisa toda. A cidade era uma cidade pequena, a cidade ficava a cerca de 160 quilômetros de Efésios, que aliás era a capital do estado, era a capital da província. E o interessante é que os irmãos que estavam em Colossos, eles eram considerados como, numa linguagem, tadinhos, eles são tão isolados, né? Tão isolados. Eles ficavam a cerca de 16 quilômetros, 15, 16 quilômetros de Laodiceia. Lembra de Laodiceia? Inclusive, Apocalipse apresenta Laodiceia como um exemplo de uma cidade meio morna, né? Por que morna? Porque lá tinha águas termais. Então, eles trabalhavam a água morna de lá, era uma espécie de sanitizante, trabalhavam com vendas termais, com medicina diferenciada, então eram tão especiais, mas mornos, né? 16 quilômetros de Colossos, e era mais importante que Colossos, por suposto. Mas Colossos era simples, estava ali isolada e tal, mas Colossos foi alvo de um ataque que me parece, na minha leitura, nós nunca deixamos de sofrer. E que ataque é esse? É descaracterizar Cristo como cabeça, Cristo como Salvador absoluto, Cristo como aquele que é suficiente, que apresenta um sacrifício suficiente. E que coisa linda, porque Paulo ele vai dizer, olha, Cristo é o cabeça, Cristo é o cabeça daquele corpo que eu falava lá para Efésios, fazendo um trocadilho aqui. É claro que ele não disse dessa maneira, não é? Mas olha, Cristo é o cabeça daquele corpo lá. Cristo é o cabeça da igreja. E a identidade da igreja passa pela compreensão de que ele é suficiente. Está aí porque o tema principal é a supremacia. E aí, talvez você esteja se perguntando, tudo bem, mas me diga, qual é a ligação que há entre essa história e a identidade cristã? Muito bem, é que a identidade cristã, à luz desse texto que nós acabamos de ler, a identidade cristã, ela passa por pelo menos 3 desafios que o apóstolo Paulo identifica lá na igreja de Colossenses. E o primeiro grande destes desafios, que é extremamente contemporâneo à nossa realidade hoje, pequenininhos, reservados, isolados. Bom, nós não podemos estar nos reunindo em culto, então essa ideia de que temos que cumprir algum ditame religioso em comunidade, ir lá para podermos nos sentir corpo, né? É uma realidade muito semelhante. Veja o que é que Paulo fala acerca da primeira característica importante. Primeira, está lá no verso 4
Ele diz assim: desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Deixa eu dizer para você, uma fé que caracteriza bem a identidade cristã, uma fé que é digna de admiração, que pode ser chamada de identidade cristã sadia. Essa fé, primeiro, ela tem que ser alvejar a Cristo como base. E segundo, transformar esse alvejar de Cristo, transformar essa fé em amor para os irmãos. Onde é que está isso? Está lá no texto, veja. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Bom, primeiro, eu preciso ter fé em Cristo Jesus. Por que Paulo disse isso? Porque esse foi um período do sincretismo religioso muito forte na igreja, no primeiro século. E esse sincretismo acabou gerando um movimento terrível chamado gnosticismo. E do gnosticismo, outros tantos movimentos que Paulo chamava de vãs filosofias. Então, só para vocês terem uma ideia, se pensava aqui na possibilidade de Cristo não ser suficiente para ser cabeça. Imagina, kephale, do grego, que significa cabeça. A palavra do grego koine que o Paulo usa aqui, Cristo como kephale, como cabeça absoluta. E não é cabeça só em nível de liderança, mas cabeça em nível de suficiente para governar o corpo. Cristo não era suficiente, digamos assim, para os gnósticos, como para algumas pessoas hoje também, não é? A identidade cristã, ela é posta à prova num primeiro momento, e eu consigo entender nesse texto, quando qualquer outra coisa é mais importante do que a fé em Cristo. Escute, qualquer outra coisa que tome o lugar de Cristo desfigura a identidade cristã sadia. A identidade cristã bíblica, ela passa inevitavelmente por uma fé que alveja Cristo como Senhor. Supremacia absoluta. Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor absoluto. Agora, bom, também não adianta eu crer em Jesus, não adianta eu alvejar Jesus e simplesmente estou de boa. Bom, eu estou bem. Bom, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho o meu provento. Louvado seja Deus, está tudo bem, não me falta nada. E eu tenho fé que Deus é que cuida de mim. Bom, se eu vivo isso e paro aí, a minha identidade cristã está com um problema sério. Por quê? Porque o mesmo texto que diz que Paulo diz, olha, se eu vou parafrasear, por favor, me perdoem se eu exagero, mas é só uma didática. Paulo está dizendo assim, rapaz, se tem uma coisa que eu gosto de ouvir de vocês, se tem uma coisa que eu admiro em vocês, é que a identidade cristã, ela se apresenta muito claro na fé que vocês têm em Jesus. Só que ele não parou aí. Ele diz, na fé que vocês têm em Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Eita Jesus, que coisa difícil. Não adianta só crer em Jesus. Tem que crer e transformar isso que você crê de Jesus em amor por todos os santos. Tem muita gente nesse momento, só para poder aproximar para a gente, que crê em Deus e que faz altas lives. Eu estou dizendo isso porque eu estou começando agora, então lá vai, deixa eu usar isso aí para eu poder me aplicar também. Muita gente falando muito de fé, de amor e tal, mas assim, quantos irmãos tem que precisam agora de uma ajuda, hein? Não aquela ajuda emergencial do governo. Não, eu estou falando, às vezes uma ligação, às vezes, olha, eu estou orando por você, olha a palavra do Senhor para você. Meus irmãos, a identidade cristã, ela não se apresenta de modo sadio apenas em crer em Jesus. Eu preciso transformar essa fé em amor. Está lá, eu não estou inventando nada. Se você tiver com sua Bíblia aberta, veja o capítulo 1, verso 4, parte B. Ele diz, a fé que vocês têm em Jesus e do amor que vocês têm a todos os santos.
A identidade cristã inevitavelmente passa pela fé em Cristo, que se reverbera no amor. O apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, ele vai dizer que se eu digo que amo a Deus e eu não amo meu irmão, meu Deus, que privilégio que eu tenho, que você tem, de estar vivendo esse momento de transformação, de mudança social. Emily Durkheim me disse que os fatos sociais, eles são gerais porque eles não dependem da ação do homem diretamente. Simplesmente acontece. Eles são gerais porque eles acontecem em todos os tempos, em todos os momentos, em todos os lugares. E eles são exteriores porque o homem nem pode intervir tanto. E eles são coercitivos porque eles nos obrigam a tomar medidas diferentes, a se comportar diferente. Sabe o que é que a gente está vivendo? A gente está vivendo um fato social que faz tudo isso. Ele é geral, porque está acontecendo no mundo todo. Ele é exterior, porque não há o que possamos fazer. E ele é coercitivo, porque nos obriga a sair da posição de conforto. E eu quero pegar essa palavra e dizer para você: Deus tem usado esta situação para nos ajudar a fazer uma autoanálise da nossa identidade cristã. É isso mesmo. Acontece comigo e eu sei que acontece com você. Quer analisar a sua identidade? Quer ver como é que as coisas estão? Se baseie à luz disso. Não adianta crer em Jesus e não transformar isso em amor por todos os santos. E detalhe, viu? É do amor que vocês têm por todos os santos. Não é só por um santinho, não, viu? Não é só alguns santinhos, uns santinhos, outros não. Não, não é. E o interessante é que há uma ligação entre fé em Jesus. Vou fazer uma triangulação aqui. Fé em Jesus, que se reverbera, que se aplica, que acaba se expressando no amor aos irmãos, e por uma razão muito linda, que isso o mundo não tem. Sabe o que é? Está no restante do texto. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Eu não disse, eu não estou dizendo, e eu nunca vou dizer para vocês que crente não pega coronavírus. Que crente tem que crer e isso não vai chegar na minha tenda. Eu não disse, não digo e nunca vou dizer isso. Tá certo? E por uma razão simples. Eu fui feito do mesmo barro que a minha vizinha foi feita, a vizinha que morreu. Pode acontecer? Pode. Crente pode? Pode. Claro que pode. Agora deixa eu dizer uma coisa. Sabe qual é a diferença entre mim e uma pessoa que não tem identidade cristã? Sabe a diferença entre você e aquela pessoa que não tem a identidade cristã? É que se você partir daqui, você partiu para viver uma viva esperança. Uma viva esperança. O texto diz assim: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. O apóstolo Pedro, na primeira carta, vai chamar de viva esperança. E ele ainda complementa, ele diz assim, olha, estejam preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Eu não quero, irmãos, agora. Tem umas coisinhas que eu estou querendo fazer. Eu sei que vocês também. Mas a identidade cristã, ela me diz que eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que amar os meus irmãos o máximo que eu puder. O máximo que eu puder. E eu tenho que entender que o que eu tenho com Deus não termina aqui. Por isso não tenho medo de morrer. Por isso você não deve ter medo de morrer. Porque você não vai morrer. Você, quando chegar a sua hora, a minha hora, nós vamos dormir no Senhor. Quando chegar a nossa hora, nós vamos para o seio de Abraão. Porque existe uma esperança, verso 5, por causa da esperança que está guardada nos céus. É tanta gente desesperada, é tanta angústia, é tanta, meu Deus, um sentimento de desgraça que está abalando o mundo. Eu não estou dizendo que não é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, mas como está escrito, ainda que sejamos atacados,
perseguidos. Nós não estamos destruídos. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia. Você não precisa ter medo. Ao menos não ter medo do coronavírus. Você precisa ter medo de verdade. Receio terrível de viver uma identidade cristã que não coaduna com o plano de Deus nessa perspectiva bíblica. Tudo certinho? Tá bom? Posso ir para o próximo? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem por aí? Meu querido pastor e amigo e irmão, companheiro, pastor Josué Rocha, homem de Deus. Janiele, que o Senhor te abençoe ricamente. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem então, né? Olha, Flavinho, um grande músico. Glória a Deus, um levita, homem de Deus, um papai de primeira viagem, de pérola. Muito bem, glória a Deus. Estela está entrando ali, mulher de Deus. Maravilha. Vejam bem, primeiro lugar, eu quero analisar a minha identidade. Eu quero saber se minha identidade cristã ela é baseada na palavra do Senhor ou se é apenas no meu compromisso em ir à igreja, porque se meu compromisso é só ir à igreja, participar da igreja, um momento como esse que estamos passando, tá tudo fraquinho, não é? Bom, se eu preciso ir à igreja, como disse aquele pastor lá no interior, um domingo sem culto é uma semana sem Deus. Se isso for verdade, a minha identidade ela é fajuta. A minha identidade cristã. Porque a minha fé, ela precisa, primeiro, alvejar Jesus. Segundo, reverberar, refletir na vida com os irmãos, amando os irmãos. E em terceiro lugar, me basear numa esperança que não é daqui. Primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto dessa análise bíblica, está lá no verso 9. Veja o que está escrito. Coloque seus olhinhos. Verso 9. Ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. A identidade cristã, ela pressupõe a necessidade de buscar o conhecimento da vontade de Deus. Ah, meu Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é a única razão para que a identidade cristã tenha algum sentido. Não há nenhuma possibilidade de alguém viver de modo sadio longe da vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreve isso certamente dentro do contexto de Colossos, dos irmãos que estavam em Colossos. Lembram? Paulo estava preso lá em Roma, muito possivelmente. E Epáfras vai lá e diz assim: olha, a igreja lá é uma bênção, rapaz. O pessoal tem fé em Jesus, o pessoal ama os santos, e o pessoal tem esperança, tem uma perspectiva de futuro. A esperança deles não está aqui. É um povo crente, Paulinho. Epáfras dizendo: Paulinho, rapaz, o povo é crente. E Paulo diz assim: isso é muito bom. Aí Epáfras: agora tem um problema. Tem uma turminha lá, rapaz, uns sincréticos. Tem um povo lá que entrou, que o tumulto está tão grande. Alguns dizem assim que o corpo é mau, o espírito é bom. E aí alguns entregam o corpo ao sofrimento, e aí se sacrificam para purificar o corpo. Outros dizem: já que o corpo é assim, eu vou viver a lavantua na rie, eu vou estragar esse corpo, porque eu vou viver de prazer. Então vivem de modo leviano. Outros dizem que Jesus, e não sabe se Jesus era anjo ou se Jesus veio em carne. Uma confusão dos infernos. É só isso, Paulo, que eu estou preocupado. Aí Paulo, quando escreve, ele diz assim: olha, eu estou pedindo
é que Deus transborde vocês de pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento da vontade de Deus. E aqui onde é que está o filão? Aqui onde é que está o segredo da identidade cristã? Veja, aqui está o segredo. Ah, meu Deus. Não é participar da igreja, é ser igreja. A identidade cristã, ela não está consubstanciada. Ela não vira o crente indo à igreja, mas é o crente sendo igreja. E para o crente ser igreja, ele tem que estar transbordando do conhecimento da vontade de Deus. Em outras palavras, o crente tem que saber qual é a vontade de Deus para ele. E se tem uma coisa que o mundo não está muito preocupado, nunca esteve, mas hoje, pior, que Paulo deixa isso muito claro, a tendência é que no final dos tempos as coisas vão piorando. O homem vai se tornando mais amante de si mesmo do que de Deus. O homem está pouco se lixando para a vontade de Deus. E eu entendo que o homem do mundo vive assim. Sabe por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Ele não tem o conhecimento da verdade. Agora, alguém que tem uma identidade cristã sadia, aleluia, esse transborda do conhecimento de Deus. Transborda do conhecimento de Deus. Onde quer que você esteja, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, transborde o meu coração de conhecimento da tua vontade. Amém. A vontade de Deus. Se seu coração estiver transbordando do conhecimento da vontade de Deus, está tudo certo. Está tudo certo. Porque se você conhece o que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, está tudo certo, tudo certo. Não tem coronavírus, não tem crise econômica, não tem crise política, não tem crise religiosa, não tem crise, tem é Cristo na sua vida, acertando todo momento. Ei, filho, filha, é por aqui, ó, é por aqui. O caminho é aqui, não dobra a direita não, nem esquerda, direto, aqui, ó. Agora, o problema é que as pessoas querem construir uma identidade cristã sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da verdade, da vontade dele. Ah, sem conhecer Deus, paciência. Não dá, né? Não dá. Se você não está cheio do conhecimento da vontade de Deus. E deixa eu dizer uma coisa aqui, antes de ir para o terceiro ponto, e a gente encerrar, que eu não quero cansá-los. Mas olha, estar cheio do conhecimento de Deus não é estar cheio do conhecimento de Deus. Cheio do conhecimento da vontade de Deus, melhor dizendo, não é estar cheio do conhecimento de Deus. Há muitas pessoas que conhecem muito sobre Deus. Muito. Argumentam demais. Conhece todas as teologias, conhece todos os argumentos. Olha, cita a Bíblia de trás para frente. Como disse um amigo meu, ele conhece a Bíblia de Genésio ao Eucalipto, né? É de Genésio ao Eucalipto. Ele conhece tudo da Bíblia. Agora ele não sabe o que é que Deus quer para ele. Oxe, por quê, hein? Porque está cheio de conhecimento da vontade de Deus, é diferente de estar cheio do conhecimento de Deus. Há muitos teólogos que conhecem muito a Deus. Muitos, meu Deus, quantos? Quer cuidar da identidade cristã que tem em você? Peça a Deus isso aqui. É conhecimento da vontade de Deus. Em toda a sabedoria. É entendimento espiritual, irmãos. Veja, eu não estou... Veja, eu sei que às vezes eu me empolgo, mas deixa eu dizer para você, está aí, leia na sua palavra, está no verso 9. Olhe, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Espiritual. Você pode conhecer de Gênesis
a Apocalipse. Como um amigo disse, né? De Genésio e Eucalipto. Você pode conhecer tudo, mas o conhecimento da vontade de Deus é espiritual. E deixa eu lhe dizer logo uma coisa: não adianta entrar no seminário, fazer teologia, pós-graduação em teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia, pós-doutorado, falar grego, latim. Você pode sair. Não adianta. Não adianta. O conhecimento é espiritual. E sabe o que aqui o apóstolo Paulo disse? As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Eu preciso ter meu coração transbordando de conhecimento da vontade de Deus. E tudo isso é espiritual, entendimento espiritual. Ele completa no verso 10 dizendo assim que só assim eu vou viver de modo digno de Deus. Modo digno de Deus. Isso daria um semestre inteiro de conversa. O que é viver de modo digno de Deus? O que é isso? O que é viver de modo digno de Deus? Que pena, não é? Que pena que a gente está longe, assim não dá pra gente ter. Talvez numa outra live a gente possa fazer um ping-pong, conversando e tal. Mas o que é viver digno do conhecimento, digno de Deus? Olha o verso 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor. O que é viver de modo digno do Senhor? Para seu inteiro agrado, ele diz. Ele diz, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Vejam que primeiro eu preciso crescer, ter meu coração transbordando do conhecimento da vontade de Deus. E só depois disso eu vivo de modo digno de Deus. Depois disso é que eu vivo agradando ao Senhor. Depois disso é que eu vivo frutificando. Está tudo lá no texto, leiam a palavra. Está tudo lá. Identidade cristã passa pela percepção de ter o conhecimento da vontade de Deus. Terminei o segundo ponto, vou para o terceiro, como todo bom batista, e encerro. Mas antes, deixe-me ver quem está aqui. Janiele, colocar em prática. É isso que faz a diferença. É verdade, Janiele. Mais pura verdade. É isso, querida. Muito bem. Jéssica disse amém. Amandinha também. Marisa Bovo, grande verdade. Glória a Deus. Muito bem. Então, nós estamos caminhando aqui para o seguinte, estamos fazendo uma análise do que é identidade cristã à luz do texto de Colossenses. Num primeiro momento eu disse para vocês que isso passa primeiro pelo alvejar de fé em Cristo, tem que alvejar a fé em Cristo, você alveja Cristo, lança a fé nele, e isso reflete no amor aos irmãos, e depois disso, depois que isso reflete no amor aos irmãos, aí você vive uma esperança que não é daqui, é de lá. Só isso aí já tira todo o temor do que estamos vivendo. No segundo momento, eu disse para vocês que nós precisamos estar cheios do conhecimento da vontade de Deus. Não de Deus apenas, mas conhecimento da vontade dele. Porque o diabo conhece muito Deus, né? Conhece um bocado. Conhece a sua palavra. Conhece argumento de sobra, não é? O conhecimento da vontade de Deus é diferente. E num terceiro momento, eu disse que não vou me demorar, num terceiro momento, está lá no verso 11, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder. Olha, a terceira característica de uma identidade cristã sadia, em meio a toda a turbulência que Colossos vivia e que hoje nós estamos vivendo, passa pela consequência desses dois primeiros pontos. Primeiro, eu creio em Jesus Cristo e em resposta, dentro do mesmo processo. Eu creio em Cristo, amo meu irmão e vivo para o futuro.
creio em Cristo, amo meu irmão e vivo para o futuro, vivo para outra vida, vivo para a esperança. Vivi isso aqui? Muito bem. Agora eu preciso me preocupar de estar cheio do conhecimento da vontade de Deus, preciso conhecer a Deus. E a consequência desses dois primeiros pontos aqui está no verso 11. Vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar de quê? Da herança dos santos na luz. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós estamos numa carência terrível de pessoas com perseverança, com paciência, com alegria e com gratidão diante de Deus. Como nós estamos precisando, irmãos. Eu faço um exercício todo dia eu faço esse exercício. Eu penso, meu Deus, o que foi que eu comecei na tua obra que de alguma maneira eu titubeei e posso pensar em desistir? A perseverança, irmãos, é um resultado, é o fruto de um fortalecimento no poder de Deus. Quando eu me fortaleço com o poder de Deus, eu persevero. E quando eu persevero, isso vai gerando paciência. O que é paciência ao pé da letra? A paciência é viver debaixo de um poder que não cerceia as minhas forças, as minhas ações, mas que desabilita a minha vontade. Ser paciente é se permitir desabilitar da ansiedade da vida. É desabilitar da minha própria força, é abrir mão da minha própria força e é dizer, não, eu vou depender dele, eu tenho paciência, eu estou debaixo. E tudo isso com alegria, dando graças ao Pai, que capacitou a participar da herança dos santos na luz. E isso é muito lindo, porque, olha, quem nos capacita a participar da herança dos filhos, dos santos na luz, é Deus. É Deus quem nos habilita. E isso está na oração de Paulo. Do verso 9 ao verso 12, é uma oração de Paulo, né? Paulo está orando isso. Paulo está dizendo, olha, o que eu quero é que vocês sejam fortalecidos nesse poder, segundo a força da sua glória. Essa palavra poder aqui tem a conotação de dínamos, do grego. É uma dinamite. É para estourar. Não é para viver de uma maneira passiva, é uma dinâmica. A vida em Cristo é dinâmica. Ouça, se assim vocês serão fortalecidos com o poder, com a dinâmica de Deus. Uma dinâmica que gera perseverança, uma dinâmica que gera paciência e uma paciência com alegria. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos nos habilitar a desenvolver essa dinâmica. Nós estamos vivendo um momento que precisamos nos habilitar a ter essa dinâmica que a Bíblia apresenta aqui para nós. Ser fortalecidos nessa dinâmica, na força da sua glória, com perseverança, paciência, com gratidão diante de Deus. Paremos de murmurar. Paremos de reclamar e nos coloquemos diante de Deus, porque Ele que nos conhece, Ele que sabe o que nós precisamos. O desejo do meu coração é que o Senhor nos ajude a viver a integridade da fé a partir dessa perspectiva. Eu preciso estar disponível para Deus nesse sentido. Deus, eu preciso viver essa palavra. Eu preciso viver essa palavra. O desejo do meu coração é que, onde quer que você esteja agora, esta palavra, que não é minha, mas é do Senhor, uma palavra querigma,
que ela alcance seu coração, fortaleça sua fé e lhe habilite a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida e eu quero orar por você agora. Seria maravilhoso, Flávio. Flavinho está dizendo, depois do fim ainda terá aquele louvor? Seria maravilhoso. Mas hoje nós estamos sem instrumentos aqui em casa. Eu estou fazendo essa live daqui de casa, do meu quarto, e eu estou sem violão aqui. Mas aí no próximo sim, no próximo nós vamos fazer um louvor bem gostoso, tá certo? Para a glória de Deus e para a nossa alegria. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, estou muito feliz porque estamos vivendo essa dinâmica nova, né? E nós sabemos que Deus ele nos alcança, não é? Nós vamos ser alcançados pelo Senhor, Ele que nos conhece tão bem. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar por você mais uma vez. Quero que você, onde quer que você esteja, se coloque diante de Deus e diga: Deus, se de alguma maneira meu comportamento não corresponde a essa realidade, eu quero viver isso aqui, Deus. Eu quero viver isso aqui. Amém? Ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque de maneira poderosa a tua palavra nos alcança o coração nesse fim de dia, nesse fim de tarde. Muito obrigado, meu Deus, por uma palavra querigma, que alcança, que toca, que transforma. Nós te pedimos que a tua boa mão nos conduza em triunfo, de maneira que sejamos exatamente aquilo que tu queres que sejamos. Guarda os nossos corações e nos habilite a viver a boa, perfeita e agradável vontade que tu já tens para a nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe ricamente, que a boa mão do Senhor os conduza em triunfo nessa semana. E olha, Joyce e Yasmin tá entrando ali, ó. Entrou papai. Emanuele também. Deus abençoe você. Verônica também. Deus abençoe vocês. Deus abençoe profundamente. Que o Senhor esteja conduzindo vocês. O pastor Silvio está ali também. Estamos muito felizes de estar aqui nessa modalidade nova. Joyce também. Deus abençoe, Joyce. Minha princesa mais velha. Estela está ali. Minha irmã Dina querida. Aline. Que bom que todos vocês estão aqui. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre o seu povo agora e para sempre.